29. Quem achou, diga amém? Amém. O sacrifício e as cerimônias da consagração. Hoje nós vamos falar sobre a cerimônia da consagração de sacerdotes. Diz assim: isto é o que lhes há de fazer, para o santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão asmo, e bolos asmos, amassados com azeite, e coscorões asmos, untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás. Coscorões aqui, irmãos, é como se fossem bolachinhas, tá? E os porás num cesto, e os trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes, e vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhe farás vestir túnicas, e os cingirás com cinto a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e sagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e degolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho, e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas e o redeno de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-los-á sobre o altar. Mas a carne do novilho, e a sua pele, e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial, sacrifício por pecado é. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. E o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Amém? Vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, obrigada por essa palavra. Venha, Senhor Jesus, falar por meu intermédio, Senhor, para que a sua igreja seja edificada, para que o seu nome seja glorificado, para que sejamos transformados pelo poder da sua palavra, Senhor. Porque a sua palavra diz, meu Deus, que a sua própria palavra é que nos revigora, nos restaura, nos traz renovo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar, aplaudir a palavra do Senhor. Irmãos, só a leitura aqui do capítulo 29 é cansativa, né? Quando a gente chega no versículo 12, já no versículo 13, a gente já nem sabe mais qual carneiro foi degolado, né? Qual novilho foi ofertado, não sabemos mais, porque é um rito, é um processo, é uma sequência, né? Deus pedia para Moisés. Imagina só, como nós falamos aqui no capítulo 25, e vimos falando, Moisés levou 40 dias para entender tudo isso. 40 dias. Né? Então, assim, nós lemos e tentamos entender rapidamente, mas Moisés ficou lá no monte recebendo tudo isso do Senhor. Depois ele passou para o povo. E aqui nada mais é a cerimônia da consagração. Hoje, nos nossos dias, quando uma pessoa vai ser
separada para um cargo, para diaconato, ungida a presbítero, a pastor. Existe um rito de unção, mas não é tão complicado assim. Não é tão complicado assim. Precisa ter derramamento de sangue, né? Se fosse assim, acho que ninguém gostaria de ser ungido, né? Porque ia ser uma coisa absurda, ia marcar a vida dessa pessoa para sempre, né? Então, Arão e seus filhos, Deus ordenou que Moisés separasse Arão e seus filhos como sacerdote. O que é consagrar? Consagrar é separar, é dedicar. Quando você fala assim, a minha vida, aquele hino que fala, o Rei dos Reis consagro tudo, separo tudo que sou, dedico tudo que sou ao Senhor. E era esse o envolvimento que Deus queria que Arão e seus filhos tivessem. Então, Moisés disse, olha, eu quero separar você e os seus filhos para o sacerdócio. Arão estava na condição de sumo sacerdote e os seus filhos de apenas sacerdote. Quem se lembra da aula do capítulo 25, nós falamos sobre a planta do tabernáculo, como que funcionava, até onde ia o sacerdote e até onde ia o sumo sacerdote. Então tinham regras, o Senhor sempre foi um Deus organizado e de regras, né? E nós vimos esses detalhes e como eles deveriam proceder diante do Senhor, especialmente durante as cerimônias. Então, Arão era o sacerdote, mas ele não era perfeito, né? Arão foi ungido ali, sumo sacerdote, mas ele não era perfeito. De modo que antes de ele oferecer os sacrifícios ao Senhor, Deus, ele precisava fazer o quê? Antes, oferecer sacrifícios por ele mesmo, porque ele também tinha pecados. Então, antes de ele fazer um sacrifício pelo povo, ele precisava se purificar. Ele necessitava de purificação. E quando chegava o momento da purificação, o que tinha ali na entrada da tenda, que nós vimos no capítulo 25? Tinha a pia de bronze. E nessa pia tinha o quê? Uma água cristalina, que nunca faltava, ela sempre estava limpa. De modo que quando os sacerdotes iam se lavar naquela pia, eles poderiam ver os seus próprios rostos refletidos, de tão limpa e cristalina que ela estava. De modo que ali eles faziam a lavagem com água, para poder entrar, para poder adentrar, né? E ali na porta acontecia o primeiro passo dessa consagração, o primeiro passo dessa separação, que era por água. E eles eram os guardiões da porta. Vocês lembram que não era qualquer pessoa que entrava ali, né? Primeiro conversava com o sacerdote nos portais, explicava o que tinha acontecido e havia ali os holocaustos e os sacrifícios. E a lavagem com água, o que ela simbolizava? Pureza, limpeza, perfeição. Tudo isso porque Deus é santo e é perfeito. Então a lavagem com água, ela queria simbolizar isso. Lave-se de toda a sua imperfeição. Como diz em Levítico 19, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então a passagem ali, a primeira passagem de água era de lavagem para demonstrar pureza. Hoje, nós não precisamos mais desse ritual. E nossos pastores que nos conduzem para a salvação, eles também não precisam fazer esses rituais. Por quê? Porque Jesus modificou essas coisas. Em João 15:3, nós vamos ver assim, vocês, nós, já foram limpos pela palavra que eu lhes dei. Então veja que a palavra do Senhor, ela é tão eficaz que ela apaga pecados. E o apóstolo João diz, mas se vivemos na luz como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é de um pecado, não é do pecado específico, não, é de todo o pecado que eventualmente possamos ter. Então, a palavra e o sangue de Cristo, elas são elementos que nos purificam, purificam o nosso coração, purificam a nossa mente. E a evidência que você foi limpo pela palavra, existe uma evidência. A
A evidência que você foi limpo pela palavra, a evidência que você foi limpo pelo sangue, são as suas obras. Elas testificam da sua mudança. É estranho uma pessoa dizer: eu fui lavado no sangue de Jesus, eu fui lavado pela palavra, e você olha nessa pessoa, você não vê diferença. Você não vê diferença de comportamento, você não vê diferença no linguajar, você não vê diferença. Ela é praticamente igual ao mundo. E aí nós vemos o profeta Malaquias falando assim: outra vez vereis a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Porque é evidente, tem que ser evidente. Tem que ser evidente a nossa diferença. Nós não podemos estar diluídos no igual. Nós temos que ser uma cor diferente, né? E o sangue de Jesus, ele foi derramado na cruz e ele cobriu os nossos pecados. E não só isso, ele nos livrou da culpa. O sentimento de culpa, o Senhor também nos livrou. Quem se lembra dos pecados antigos somos nós. Nós não nos perdoamos. Nós é que ficamos lembrando dos pecados. Mas Deus, Ele jogou os pecados nas profundezas. Sempre já pensei isso, né? E dessa vez veio de novo esse pensamento, que é um ato de fé muito grande. Uma pessoa que vive errante. Veja que ato de fé gigante. Uma pessoa que vive errante. Aí ela se encontra com Cristo, ela é lavada pela palavra, ela é lavada pelo sangue de Jesus. E aí ela ainda tem culpa pelas suas ações. E alguém chega para ela e fala assim: não, mas você foi lavada pela palavra, você nasceu de novo, você foi coberto pelo sangue de Jesus, e os seus pecados o Senhor não se lembra mais. É um ato de fé dessa pessoa. É um ato de fé gigante de falar assim: é verdade, eu sou nova criatura. Porque para o mundo isso não é compreensível. Tanto é que nós vemos hoje em dia as pessoas, eu estava falando para o Alexandre, não aceitarem a conversão das outras. Elas não aceitam. Ah, mas aquele lá eu conheci o passado dele. E daí? Houve uma mudança. Ah, não, eu vou congregar naquela igreja porque aquele lá é obreiro hoje. Onde já se viu, trabalhou comigo. Era terrível, falava palavrões. Tudo bem, ele foi lavado pela palavra, mas as pessoas não aceitam. E isso dificulta também para a pessoa que está aqui no caminho, porque ela fala assim: poxa, as pessoas não esquecem o meu lado, quem eu fui, olha quem eu sou, né? Então precisa de um ato de fé dos novos convertidos também. Eles precisam ter fé de que eles foram transformados, né? E a própria convivência na vida dele, a começar pela família, né? Se a pessoa bebia, não bebe mais, não vai durar muito, né? Você bebia, gostava, né? Por que não vai mais? E essas provocações, elas acabam deixando a pessoa em estado de ferimento, né? Quem teve um passado aí que todos viram, né? E de repente, tipo Saulo, né? Teve um passado aí de arrebentar, de pegar os cristãos, arrastar, e de repente está lá de mãos dadas com os cristãos e falando: não, eu mudei, eu não persigo mais, eu não faço mais isso, né? É a mesma coisa, irmãos. Vamos imaginar, é a mesma coisa de um terrorista chegar aqui e falar para o pastor Vanderlei: eu resolvi me unir com essa igreja, eu explodi várias pessoas, né? Fiz e desfiz, mas eu tive um encontro com Deus e eu resolvi me unir com essa igreja. Irmãos, nós não íamos orar com o olho fechado, não íamos. Qualquer mochila na cadeira, nós íamos ficar atentos, os obreiros iam ficar atônitos, porque é natural. Ia demorar para a gente pegar confiança nesse tal irmão terrorista. Não é verdade? Mesmo que ele pegasse o microfone, venha debaixo do paletó, não está em nenhuma bomba, não é um homem bomba, porque a mente da gente já vai longe. Nós temos essa resistência, né? Então Deus fala que o pecado ele jogou no fundo do mar, desde que haja o arrependimento de fato, né? E através do sangue de Jesus,
nós obtivemos força para vencer mais e mais pecados, os pecados passados e os pecados do presente, porque nós continuamos pecando, né? Até o fim das nossas vidas, enquanto nós respirarmos, nós vamos estar pecando. Pequenos, grandes, para Deus, são pecados, né? De modo que o Espírito Santo, ele vai nos ajudar em fortalecer, para que nós não pendamos mais para a carne, mas pendamos para o Espírito, né? E quando isso acontecer, o Espírito vai nos fortalecer e ajudar a resistir e dizer não para as tentações. Então o primeiro passo para ser consagrado era o quê? Lavagem nas águas. O segundo passo, troca das vestes. Então os sacerdotes ali, depois de se lavarem, eles iam trocar as suas vestes. Eles iam se vestir do jeito que Moisés tinha recebido de Deus. Lembra que na tiara tinha escrito, né, que o Senhor era único, que o Senhor era o único Deus? Hoje nós não precisamos mais de vestes especiais. Nós podemos adentrar a casa do Senhor e buscar a casa do Senhor, nos achegar a Deus, e Deus vai nos ouvir, estando nós cheiosos ou mal cheiosos, estando nós de chinelo ou de sapato. Deus abriu o acesso, né, para rico e para pobre. Por quê? Porque o que importa não é o que nós vestimos externamente, mas é nos vestirmos da graça, do Espírito, e estarmos revestidos de justiça. Quando nós estamos revestidos de justiça, nós estamos nada mais, nada menos com a armadura de Deus, sem a qual nós não podemos vencer os dardos inflamados do maligno. Então hoje não nos é requerido uma veste especial. Uma veste especial para tomar a Santa Ceia, uma veste especial para pregar, uma veste especial para evangelizar. Deus não olha isso. Deus olha se no nosso coração nós estamos revestidos de poder, revestidos de justiça. O que é revestir? É alguém que já está vestido, mas ele vai revestir. Ele vai fazer de novo. Ele vai fortalecer. Segundo passo é a troca de vestes, então. Então, só para recapitular e memorizar. Primeiro passo da consagração, lavagem nas águas. Segundo passo, troca das vestes. Terceiro passo, unção com azeite. Quem já leu em Salmos? O óleo que cai sobre a barba de Arão é por causa disso aqui. Quando Arão chegou ali para ser ungido, a azeite da unção não era uma gotinha. Hoje a gente vem aqui e fala assim: olha, pastor, unge, né? As mulheres falam: meu Deus, tomara que não ponha muito óleo, senão amanhã tem que trabalhar, meu cabelo vai ficar. Irmãos, tinha que ser sacerdote, tem que tomar banho, só um banho de óleo, um banho de azeite, não era uma gotinha. Então Arão estava ali, derramou sobre ele uma unção, o azeite da unção, na cabeça e nos seus filhos também. E isso representava que eles estavam cheios do quê? Do Espírito de Deus, porque o azeite significa o Espírito de Deus. E eles estavam então agora capacitados, qualificados para o serviço, como foi pregado aqui no sábado, para o serviço da congregação. Eles estavam capacitados, porque a única coisa que nos capacita não é diploma, não é faculdade. O que nos capacita é o Espírito Santo. Porque uma pessoa, irmãos, uma pessoa pode ser formada em faculdades, ela pode ter MBA, doutorado, e ela vem aqui, ela vai ler essa palavra, ela vai explicar talvez essa palavra com bastante excelência, mas não vai ter o quê? Unção. Não vai ter cura. Não vai aquecer seu coração. Você vai ouvir e vai falar: falou bonito, nossa, explicou melhor que muitos crentes. Não é assim que a gente vê? A gente vê os historiadores, eles falam, eles leem a Bíblia, eles vão falando melhor que a gente, né? Falam os anos, nós não sabemos, nós não lembramos. Mas quando eles falam, a gente se admira só do quê? Quanto conhecimento. Mas aquele conhecimento não nos transforma, não move.
Mas quando tem a unção do Espírito, pode vir uma pessoa que não tem diploma nenhum. E aí ela vem aqui e ela só fala assim, ó: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A igreja enche do poder de Deus, porque nela transporta o poder de Deus, o Espírito Santo. Então uma coisa não está atrelada à outra, mas é maravilhoso quando alguém estuda e tem a unção. Aí é o casamento perfeito, porque aí tem a explicação e a unção. E aí, esses homens então receberam a qualificação para servir a congregação. O azeite, ele foi prometido, né? O Espírito Santo, ele foi prometido para nós. Quando o Senhor Jesus, através do seu ministério, ascendeu aos céus, ele disse que nós não ficaríamos sós, mas ele deixaria o Consolador. João 14 diz: e eu rogarei ao Pai, eu orarei, eu intercederei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Olha que Jesus falou: o mundo não pode receber, porque o mundo não vê, nem conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Enquanto nós vivermos aqui na terra, nós nunca teremos a falta do Consolador. Nunca. Nunca. Ele virá através de uma palavra de consolo. Ele virá através do irmão usado pelo Senhor para te dar um abraço. Ele virá. De alguma forma. Através de uma resposta de oração, através de uma mensagem, Ele virá. Nunca nos deixará sós. Essa foi uma promessa. E João 14, 26 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, essa eu acho linda, ó, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Irmãos, quando nós pedimos a ajuda do Espírito Santo para nós lembrarmos de tudo o que nós estamos ouvindo aqui, quando nós estivermos passando por uma situação de problema, ou de risco, ou de bênção, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar desse exato momento. Lembra? Aquela palavra, aquele culto, aquela pregação, aquele ensinamento. É a promessa do Senhor, é o Espírito Santo te lembrando, é o Espírito Santo te consolando. Ele fala assim: eu te ensinarei todas as coisas. Então, quando você está confuso, pedindo uma direção, o Senhor está falando: meu Espírito te direcionará, te mostrará o caminho, te mostrará a solução. E Deus se comprometeu a enviar o Espírito Santo para representar Jesus e aperfeiçoar o crente para a segunda vinda. Então nós estamos num constante aperfeiçoamento, porque o Espírito Santo, ele está como aqui? Um professor. Ele é um professor dos crentes. Ele disse que ensinaria todas as coisas, inclusive ensinaria a ensinar. O Espírito Santo nos ensinaria a ensinar. Vai chegar um momento que você vai falar assim: estou sendo procurado para aconselhamento. Meu Deus, me ajude. O Senhor vai te capacitar, vai te ensinar para ensinar. Quem recebe? O Senhor vai te ensinar a ensinar. Dura coisa você pedir conselho para alguém que está mais perdido que segue em tiroteio. Não tem vida com Deus, né? Quem aqui já ouviu assim, ó: segue o seu coração? Não faça isso. Nunca, 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 nunca. Quando alguém disser isso para você, já fala: Deus abençoe, obrigado, valeu. Porque já é um sinal assim, ó: cai fora, não é um bom conselheiro. Porque desesperadamente enganoso é o nosso coração. Nosso coração vai pender para o quê? Minha vontade. Sempre, sempre. Eu senti no meu coração. Eu senti no meu coração de divorciar. Eu senti no meu coração de adulterar.
Eu senti, o coração sempre vai falar para você, vai mesmo. O importante é ser feliz. Isso é importante. Já viram aqueles irmãos que chegam para se aconselhar e falam assim, irmã, o que você acha? Vou desistir do meu casamento e vou casar de novo com essa pessoa. Aí a outra pessoa se vê numa situação assim, como que eu vou aconselhar? Aí a resposta de saída é, você está feliz? Eu tô. Então tá bom. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Já pensou o irmão Bruno lá evangelizando as pessoas que estão dependentes quimicamente? E a pessoa fala assim, eu tô super feliz nessa vida. Então, seja feliz com a maconha, seja feliz com o crack. É assim? Não. Como foi dito aqui, você tem que ir exatamente contra o seu vício, né? E contra o desejo do seu coração, porque ele é enganoso. Então o Espírito Santo é o nosso professor e ele vai nos fazer lembrar das coisas importantes que nós aprendemos ao decorrer da nossa caminhada. Ele é a nossa boa memória. Em 2 Coríntios 1, 21 ou 22 diz assim, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. A presença do Espírito Santo aqui na terra é a garantia de que vai ter a segunda vinda de Cristo. Senão Deus não deixaria, Jesus não deixaria. Então ele diz assim, ó, o penhor, a herança, eu vou deixar com vocês, porque eu volto. Aleluia. Eu volto. Se ele não voltasse, se ele não fosse voltar, ele não deixaria. Mas ele disse assim, ó, o Espírito Santo ficará convosco até a consumação dos séculos. Porque eu vou voltar. É uma garantia. Ok. Então, voltando. Consagração, lavagem, troca de vestes, unção com azeite. E agora chegou a parte que todo mundo franze a testa. Animais em sacrifício, né? Derramamento de sangue. Como já dissemos, Arão e seus filhos deveriam oferecer então o primeiro sacrifício em favor deles. Perdão por suas próprias vidas. O cordeiro que vinha depois era oferta queimada em favor de todos. Então eram três sacrifícios. Um novilho, 2 cordeiros. Como que eles eram? Macho, perfeito, sem mancha, sem defeito. E ele tipificava. Por que ele tinha que ser assim? Porque ele tipificava a morte de Jesus, que era o Cordeiro de Deus. Em 1 Coríntios 15, 3 diz assim, ó, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então Cristo foi esse cordeiro aqui, esse primeiro cordeiro sem mancha, oferecido pelos nossos pecados. E ele ressuscitou, produzindo então o que em nós? Perdão parcial? Não, perdão total. E ele fez uma coisa maravilhosa. Ele nos reconciliou com Deus. Sem a morte de Cristo, nós éramos inimigos de Deus. O olhar de Deus para nós nos fulminaria. Mas hoje, quando Deus olha para nós, Ele não vê nós. Ele vê o sangue de Jesus sobre nós. Então por isso as nossas orações chegam até Deus. Por isso Deus recebe os nossos sacrifícios hoje, através de Cristo. Isso era uma profecia já citada no Antigo Testamento. Se a gente ler Isaías 53, por exemplo, o que a gente vai ver lá o profeta Isaías falando? O homem de dores, que sabe o que é padecer, foi humilhado, né? Nele não havia beleza, sua pele queimada pelo sol, no deserto. E aí ele vai falando, em Isaías 11 vai falar, e nasceu um rebento, né? Uma coisa nova. Todo momento o profeta vai apontar para esse cordeiro que viria. Ou seja, ele queria dizer, esses cordeiros que a gente tem matado aqui no tabernáculo, eles são ineficazes. Todo dia a gente precisa fazer. Mas virá um cordeiro. Aleluia. Perfeito, sem mancha. Glória a Deus.
e Ele nos redimirá, nos reconciliará com Deus. E esse preço, irmãos, ele foi muito valioso. Quando a gente está evangelizando, a gente fala assim para a pessoa: olha, você foi comprado por bom preço, mas nem nós sabemos o valor. 1 Pedro diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas fostes resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Saber disso deve ser incentivo para nós vivermos em santidade, para nós queremos estar cada dia melhores na presença do Senhor, no temor do Senhor. Nós não podemos ser ignorantes quanto a esse sacrifício. E imagina só, o ouro, Pedro faz questão de mencionar, o ouro e a prata não chegam aos pés de redimir alguém. O dinheiro não redime ninguém, o ouro não perdoa ninguém, a prata não perdoa ninguém. O que recebemos de Deus não tem preço. O que recebemos do Senhor não tem valor, não dá para mensurar. A nossa vã maneira de viver é a que foi passada de pai para filho. Quando eu falo de pai para filho, não necessariamente da sua família, mas de pai para filho das tradições. Quantas tradições erradas, quantas crenças erradas, quando você encontrou Jesus, teve que ter uma quebra, uma conversão. Você estava indo, o significado de conversão é isso. Você está indo num caminho e você converte, você vira, você vai contra. E isso acontece conosco, né? Nas nossas vãs maneiras de viver. E aí, o terceiro animal é relacionado, ou melhor, o segundo animal, agora a gente falou do primeiro, a gente vai falar do segundo. O segundo animal, ele foi morto e precisava ser morto, e ele era completamente queimado no altar. Esse era em favor de todos. Então o primeiro foi em favor dos sacerdotes, e esse era em favor de todos. E como que era feito? Parte do sangue desse animal era colocado primeiro na primeira orelha direita aqui, né? Primeiro na orelha direita, no lóbulo, para os sacerdotes. Depois no dedão polegar direito. Depois no dedo polegar do pé direito. E o resto do sangue era derramado sobre o altar. Então, tudo era para simbolizar que sem derramamento de sangue não havia perdão. Olha, irmãos, era sangue para todo lado. Era sangue para todo lado. E eles precisavam limpar aquele local várias vezes ao dia por causa do cheiro. Então era muito custoso receber perdão. Sabe? Era muito custoso, o povo pecava a rodo. E de modo que o sacerdote tinha muito trabalho. Ele tinha muito trabalho. Olha só, a gente vai chegar lá. Moisés e os sacerdotes, eles pegavam o sangue e eles ungiam também com o sangue todos os utensílios do altar. Então imagina só como que não era ali, né? Os sacrifícios eram feitos 2 vezes ao dia, um pela manhã e outro pela tarde, desse mesmo jeitinho que eu falei para vocês, sempre para resgatar a vida de alguém. Qual que era o pensamento que tinha que ter no pecador? Na hora que matasse um animal, o pecador tinha que pensar assim: obrigado, Senhor, que está sendo esse cordeiro e não eu. Era esse o pensamento que tinha que ter. Esse cordeiro está morrendo por sua culpa. É você que deveria morrer no lugar do cordeiro, mas esse cordeiro existe para te conduzir ao perdão. Então a pessoa via ali o cordeiro sendo morto e ela saía aliviada. Poderia ter sido eu. Graças a Deus tem um cordeiro. Imagina só como eram os cordeirinhos escassos naquela época. Os bodes, as pombinhas, né? Em 2 Coríntios 4,16 diz assim, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Olha só, do mesmo modo que eles apresentavam sacrifícios diários a Deus,
2 vezes ao dia, Deus quer que nós nos apresentemos a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável. Hoje nós não precisamos ficar correndo atrás de novilhos, de bezerros, de carneiros, de cordeiros, para ter a nossa vida espiritual renovada. Hoje basta nós estarmos aqui num culto como esse, em oração, recebendo a palavra, regando o nosso coração, como diz em Deuteronômio, goteje a tua doutrina, goteje a tua doutrina como a chuva e como o orvalho, os teus mandamentos, porque o gotejar ele não para. Goteja a tua doutrina como a chuva e como o orvalho os teus mandamentos, Deuteronômio fala. Nós vamos ser renovados, porque nós temos um homem exterior e nós temos um homem interior. O nosso homem exterior é isso aqui, é o corpo, e ele fica doente, e ele fica magoado, e ele fica chateado, e ele fica deprimido, e ele fica bravo, irritado. Mas o nosso homem interior é a nossa alma. O nosso corpo é perecível, mas a nossa alma não é. E as aflições que o meu corpo exterior sofre faz com que eu fortaleça o meu homem interior. Eu fico mais forte espiritualmente. Eu fico em constante aperfeiçoamento e eu tenho renovação da minha esperança. Bem-aventurado o homem cuja vida interior é próspera, é cheia de Deus, é cheia do Espírito Santo, ele é cheio de esperança para viver. E aí, já caminhando para a conclusão, Cristo é o sumo sacerdote, é o nosso sumo sacerdote. A Bíblia nos diz que o sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdote de Cristo. Então, nós não vamos entrar aqui em questões teológicas profundas demais, porque a Bíblia não nos dá características profundas de Melquisedeque. A Bíblia não dá. Mas a Bíblia diz que a vida dele tipifica a vida de Cristo. Aí nós vamos ver pela primeira vez falar de Melquisedeque aonde? Gênesis 14, quando Abraão devolve o dízimo, não é? A primeira vez. Aí você vê aquele homem aparecendo ali, depois você vai atrás dos estudiosos, ele era rei de Salém, e depois fala que ele não teve mãe, não teve pai, mais ou menos querendo tipificar Cristo, que não tem começo, não tem fim. É o alfa e o ômega. Então por isso que a gente faz a Bíblia faz esse link em Hebreus 7. Se você tiver curiosidade depois, leia Hebreus 7 devagar, compassadamente, e lá o escritor de Hebreus vai falar um pouquinho de Melquisedeque. Quando Abraão ele devolve o dízimo de tudo quanto tem, ele aparece, em Gênesis 14, e na sua posição de sacerdote, ele deveria abençoar Abraão pelo ato, Então a lógica é, quem abençoa é maior do que aquele que está recebendo a bênção. Então era essa a condição do sacerdote e o sumo sacerdote. E para nós, Cristo é maior que Melquisedeque. Se Melquisedeque abençoou Abraão, tinha essa condição de abençoar Abraão, nós temos um Cristo que é maior que Melquisedeque. E ele é maior que todos os sacerdotes, que todos os sumos sacerdotes, e é maior do que todos os sacrifícios, e é maior do que todas as deuses que nós podemos ouvir e escutar e ler. Incluindo Arão e seus filhos, por mais perfeitos que eles parecessem. Então nós devemos agradecer a Deus pelo sacrifício eficaz que Ele deu, uma vez só. Uma vez só. E só voltando na parte que fala por que pureza que o Senhor falava para ungir com sangue, tudo direito. Orelha direita, dedo direito. Vocês imaginam o que poderia ser? É perfeição. É perfeição, é honra. Tanto é que é sempre a minha mão direita, A gente vai ver na Bíblia, É a mão que por exemplo, a orelha direita, o Senhor está falando que tudo que você ouvir seja puro. O sacerdote tinha que ter os seus ouvidos filtrados. Sua mão direita, tudo que você tocar, É mais ou menos aquela musiquinha. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, mãozinha, o que toca. E o pé, toda vez que o sacerdote olhava para o dedão ungido, por onde você tem andado?
que você ande sempre nos meus caminhos. Para nós, deveria produzir a mesma coisa quando a gente vai pôr um sapato, pôr a nossa meia. Por quê? O Senhor quer dizer assim, o seu pé não é seu. O seu pé é meu. Onde você vai hoje? Para onde você vai hoje? Essa mão não é sua. Essa mão é minha. O que você fará com ela? Você vai glorificar o meu nome com ela? Esses ouvidos não são seus, são meus. Era isso que o Senhor estava falando dos sacerdotes. Eu quero consagrar vocês da cabeça até os pés. E aí, Hebreus 7, eu até anotei aqui os versículos, mas eu vou ler, são só 25, 26, 27 e 28. Hebreus 7, versículo 25 ao 28. Diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Veja só, Arão e seus filhos surgiram e morreram. Os sacerdotes do passado surgiram e morreram. Jesus surgiu e nunca morreu. Por isso que ele é o sumo sacerdote. Ele é imortal, ele é perfeito, e nós devemos viver uma vida de louvor a ele por causa disso. Esse é o estudo de hoje, consagração dos sacerdotes. Que possamos pedir ao Senhor a coragem de estarmos vivendo uma vida consagrada, separada. Que possamos pedir ao Senhor fé de quando nós pedirmos o perdão dos nossos pecados, de fato cremos que eles foram apagados. Que nós possamos pedir ao Senhor que nos tire a indiferença diante daqueles que receberam uma mudança. A pessoa veio do mundo do crime, veio do mundo das drogas, a gente fica olhando assim. A pessoa veio da prostituição, você fica olhando assim. Que o Senhor nos ajude a olhar como Ele olha, a ver como Ele vê, a abraçar como Ele abraça, a aconselhar como Ele aconselha, e para isso só o Espírito Santo. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, as palmas que louvam Jesus.